Fala, galerinha do AMEC, nono ano, tudo bem? Professora Diana Faustino, hein? Dessa vez com a disciplina de História, tá certo? E aí, vamos nessa? Nossa aula vai falar aí um pouquinho sobre a Era Vargas. Vamos trabalhar aí juntinho com o bom velhinho, tá certo? Vamos nessa? Vamos comigo? Fala aí, galera, tudo bem? Professora Diana Faustino. Teve muita gente aí pensando que era o bom velhinho, né? Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing on bushels of fun. Mas o Natal tá longe, viu? Bem longe, ainda fosse um milho, né? Uma fogueira de São João, tá certo. Mas o bom velhinho aí corresponde, né, à ideia que muitas pessoas têm de Getúlio Vargas. Mas aí a gente vai ver ao longo dessa aula que a coisa não é bem por aí, mas tirem vocês próprios as suas conclusões. A apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Getúlio Vargas, um dos maiores personagens da história do Brasil. O gaúcho Getúlio Dornelles Vargas dominou o nosso palco político como chefe de uma revolução, presidente constitucional, ditador deposto, presidente eleito em retorno triunfante e presidente suicida. Ele promoveu as mais importantes mudanças da vida política do país no século passado e cumpriu a sua palavra. Só morto. Nosso assunto é a Era Vargas, tá? E vamos dividi-lo em 3 períodos. Na verdade, em 3 etapas. A Era Vargas vai de 1930 a 1945, vai durar em média aí 15 anos, tá? Mas não vamos falar desses 15 anos neste vídeo, porque aí a coisa vai ficar muito extensa, né? E eu acredito que fica prolongado para vocês e prolongado para mim também, tá certo, senhores? Então vamos ter pena aí dessa garganta aqui e desses ouvidos aí, tá certo? Então a Era Vargas, ela vai ser bastante conturbada e ela vai ter 3 momentos bem importantes, tá? Primeiro momento aí vai ser o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, vai durar aí 4 anos, tá certo? O que vai dar 4 anos esses que vai dar aí essa ideia, né, de bom velhinho, de cara amigo, né, do rapaz populista e tal, meio que endeusado por muitos, acreditem, tá certo? A segunda etapa constitui em um governo constitucional, tá, gente? Olha, não liguem não, se tiver assim, ó, olhando para baixo, aqui vez ou outra eu vou dar aquela colinha aí nos meus tópicos, tá certo? Porque como o assunto é um pouco extenso, eu fiz aí uma relação de tópicos para que eu pudesse aí seguir uma linha de pensamento, tá ok? Então vocês, tá ok? Tá ok? Então vocês sabem já aí o porquê esse olhão para baixo, tá? Então a segunda etapa, governo aí constitucional, que vai de 1934 a 1937, certo? E por fim, tá, senhores, a ditadura do Estado Novo. Professora, a senhora disse que ele era o bom velhinho e vai ter uma ditadura no meio dessa história toda, né? No meio aí
dessa conturbada política, enfim, vai ter, tá certo? Ditadura. Quando a gente fala em ditadura, a gente vai aí lembrar o período que o Brasil passou de 64 a 85 aí pelos militares, tá certo? Mas houve, né, no período de Getúlio Vargas, o período ditatorial, e vocês vão ver que ele foi bastante ditador ao longo de seu curso no governo, tá certo, senhores? Então vamos lá? Vamos iniciar e vamos entender um pouquinho disso daí. Vamos começar a falar primeiro sobre, é claro, a primeira etapa, né? São 3 etapas, a gente tem que falar da primeira. Seria aí o governo provisório, tá certo? Governo provisório que vai de 1930 a 1934, tá? Primeiro, vamos entender como é que Vargas ele chega ao poder. Nós falamos lá atrás, eu sei que já faz um tempinho, né, sobre o poder dos coronéis. Teve muita gente aí que se envolveu em algumas revoltas, estão lembrados? Né? Revolta, aquelas revoltas que ocorreram lá, que a gente conversou bastante, que houve muita resenha na sala, diga-se de passagem, né? Acredito que algumas pessoas se lembrem disso, tá certo? Então ocorreu, nós falamos ali sobre a questão do João Pessoa, né? Das votações, do período do café com leite. Então em 1930 vai ocorrer uma Revolução de 30. E o que foi isso? É uma revolução onde o Getúlio Vargas vai tomar o poder com o apoio, com a ajuda do tenentismo, tá certo? Lembram lá que nós falamos do voto de Cabresto, do poderio dos coronéis, dos tenentes e tal, pessoas extremamente importantes e que dominavam a política da época. Então, Getúlio Vargas tinha interesses aí muito semelhantes, né? Algumas pessoas que correspondiam ao poder do tenentismo. E esse grupo de pessoas apoiou o Getúlio Vargas a assumir o poder. Tá? Então, quando ele assume o poder, senhores, com o apoio desse outro grupo populacional que também mandava no Brasil nessa época, tá certo? Principalmente na década de 20, né? O que acontece? Ele já começa a assumir aí algumas medidas autoritárias.